Herbert Richard Baumeister nasceu em 7 de abril de 1947, em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos. Ele era filho do médico Herbert E. Baumeister e de Elizabeth Baumeister. Cresceu em uma família de classe média alta, em um ambiente aparentemente estável. Porém, desde cedo, colegas e professores relataram que Herbert apresentava comportamentos peculiares. Ele se isolava socialmente, tinha dificuldade em manter amizades e demonstrava um interesse considerado anormal por temas relacionados à morte e decomposição. Durante a adolescência, esses sinais se intensificaram. Registros posteriores apontam que ele chegou a receber diagnóstico de esquizofrenia paranoide, mas não seguiu um tratamento consistente. Essa condição nunca foi trabalhada de forma adequada, e seus padrões de comportamento estranho se consolidaram ao longo da vida adulta. Herbert tentou cursar a Universidade de Indiana em 2 ocasiões, mas abandonou os estudos antes de concluir. Sua vida profissional foi marcada por instabilidade. Trabalhou em jornais locais, como no Indianapolis Star, e em empresas de publicidade, mas raramente conseguia se manter por muito tempo em um emprego. Sua vida pessoal parecia caminhar em uma direção mais convencional quando, em novembro de 1971, ele se casou com Juliana Julie Saiter. O casal teve 3 filhos. Julie relatou em entrevistas posteriores que, apesar das excentricidades do marido, a vida em família era aparentemente normal, especialmente nos primeiros anos de casamento. Em 1988, Herbert e Julie abriram a loja de artigos usados Save-A-Lot em Indianápolis. O negócio prosperou rapidamente e trouxe estabilidade financeira. O casal passou a ser visto como empreendedor e respeitado dentro da comunidade local. Em 1991, decidiram investir o dinheiro adquirido e compraram uma propriedade de luxo em Westfield, Indiana. Essa propriedade ficou conhecida como Fox Hollow Farm, uma mansão de aproximadamente 600 metros quadrados, em um terreno de 7 hectares. O local contava com piscina interna, estábulos e extensas áreas arborizadas. Enquanto a imagem pública era de sucesso, Herbert levava uma vida secreta. Ele passou a frequentar bares e clubes gays de Indianápolis, geralmente usando o pseudônimo de Brian Smart. Testemunhas relataram que ele se apresentava como paisagista e dizia estar cuidando de uma mansão de um médico que viajava com frequência. Essa versão servia para justificar convites feitos a homens que conhecia nesses locais. Muitos desaparecidos na região foram vistos pela última vez em companhia desse homem misterioso. Entre 1991 e 1996, pelo menos 25 homens desapareceram em Indianápolis e arredores. O padrão era consistente. Homens jovens, geralmente homossexuais, em boa forma física, vistos pela última vez em bares gays. A detetive Mary Wilson, da polícia de Indianápolis, liderava as investigações sobre esses desaparecimentos. Aos poucos, ela reuniu relatos de testemunhas que descreviam um mesmo homem, alto, de meia idade, dirigindo carros importados e oferecendo caronas. A investigação ganhou força quando um sobrevivente apareceu. O homem relatou que em 1992 conheceu Brian Smart em um bar gay. O desconhecido o convidou para ir até uma mansão em Westfield, onde havia uma piscina. Durante o encontro, o homem tentou convencê-lo a participar de práticas sexuais envolvendo estrangulamento com uma mangueira de jardim. Ele repassou a descrição física do agressor e relatou à polícia a localização aproximada da propriedade. Esse testemunho se tornou peça central na investigação. Apesar disso,
a polícia não conseguiu imediatamente vincular Herbert aos crimes. As buscas na propriedade eram limitadas porque Fox Hollow Farm estava registrada no nome de Herbert e Julie. Sem mandado judicial, a entrada só poderia ser feita com o consentimento de um dos proprietários. Julie, por muito tempo, se recusou a acreditar nas acusações contra o marido. Contudo, ao longo dos anos, passou a desconfiar de seu comportamento. Herbert tinha explicações vagas para longas ausências, restringia áreas da propriedade e parecia cada vez mais instável. Em 1996, após anos de suspeitas acumuladas e com o casamento em crise, Julie decidiu colaborar com as autoridades. Ela autorizou a polícia a investigar Fox Hollow Farm. As buscas revelaram um cenário devastador. Foram encontrados mais de 10.000 fragmentos de ossos e dentes humanos espalhados pelo quintal, bosques e áreas próximas da piscina. A análise inicial indicou que os restos pertenciam a pelo menos 25 pessoas. Com a descoberta, as autoridades concentraram esforços em identificar as vítimas. Inicialmente, algumas foram reconhecidas através de registros odontológicos. Com o avanço da tecnologia forense, exames de DNA permitiram novas confirmações. Até 2025, 13 vítimas foram oficialmente identificadas. Entre elas estavam homens desaparecidos entre 1990 e 1995, todos vistos pela última vez em bares gays de Indianápolis. Os nomes foram sendo revelados ao longo dos anos, incluindo casos mais recentes solucionados graças à genealogia genética. Ele atraía homens sob a identidade de Brian Smart, oferecia festas privadas na mansão, convencia-os a participar de jogos sexuais de estrangulamento e, no auge do ato, não interrompia a pressão, levando à morte por asfixia. Em seguida, os corpos eram descartados na propriedade, queimados parcialmente ou reduzidos a fragmentos para dificultar a identificação. Com as provas acumuladas, a polícia preparava medidas legais para prender Herbert. Antes que isso ocorresse, ele deixou Indiana e viajou para o Canadá. Em 3 de julho de 1996, seu corpo foi encontrado no Pinery Provincial Park, em Ontário. Ele havia se suicidado com um tiro de revólver. Ao lado do corpo, deixou uma nota em que mencionava falência nos negócios e problemas familiares. Em nenhum momento admitiu os assassinatos ou demonstrou arrependimento. A morte de Herbert não encerrou o caso. Pelo contrário, intensificou o interesse público e o trabalho dos investigadores. Muitos especialistas acreditam que ele também possa estar envolvido nos crimes atribuídos ao chamado I-70 Strangler, série de assassinatos ocorridos entre 1980 e 1991 ao longo da rodovia interestadual 70. Embora a conexão seja considerada plausível, nenhuma prova definitiva foi encontrada que confirme sua responsabilidade nesses casos. Ao longo das décadas, Fox Hollow Farm se tornou um símbolo trágico. A propriedade foi vendida, mas continua associada à investigação. Mais de 10.000 fragmentos humanos foram recuperados no local e o processo de identificação das vítimas ainda está em andamento. Em 2023, 2024 e 2025, novas confirmações de identidade foram feitas, mostrando que a dimensão dos crimes continua a ser revelada quase 30 anos depois da morte de Herbert. Herbert Richard Baumeister é lembrado hoje como um dos serial killers mais notórios da história dos Estados Unidos. Estima-se que tenha feito pelo menos 25 vítimas, com 13 já identificadas até agora. O
caso é estudado em cursos de criminologia e retratado em documentários e reportagens, não apenas pela brutalidade dos assassinatos, mas também pelos desafios enfrentados pelas autoridades em reunir provas, conquistar a confiança da esposa e avançar em uma investigação que expôs a vida dupla de um empresário aparentemente comum.